que é forense? Forense deriva do latim foro, conjunto de componentes ou áreas que em conjunto atuam de modo a resolver casos de caráter legal. O pós-mortem revela o modus operandi do suspeito, sendo designado na vítima. Entomologia forense aproveita os conhecimentos biológicos nas investigações criminais, estimando o índice de pós-mortem. A primeira aparição da entomologia forense ocorreu no século XIII na China, por Sun Tzu. Ele escreveu o livro A Lavagem dos Erros, em tradução literal, e nele cita casos nos quais fez anotação da cena e elaboração de casos prováveis. Ele detalhadamente descreve a exumação de corpos, tanto antes como depois de serem enterrados, e o processo de determinação da causa-morte. A segunda publicação vigente, La Fin des Cadavres de Meng, de 1984, é um compilado dos estudos de Meng sobre o caráter. Em 1969, Leclerc publicou o livro Entomology and Legal Medicine. Em 1986, Smith publicou a obra A Manual of Forensic Entomology, incluindo nisso fundamentações teóricas, descrição dos insetos e relatando casos reais estudados por eles e seus colaboradores. Um nome importante na entomologia forense no Brasil foi Oscar Freire. Em 1908, apresentou à Sociedade Médica da Bahia a primeira coleção de insetos necrófagos e os resultados de suas investigações, em grande parte obtidos em estudos de cadáveres humanos e carcaças de pequenos animais. A entomologia forense foi classificada em 3 sub-áreas: a urbana, relativa a ações envolvendo a presença de inseto em bens culturais, imóveis e estruturas; em produtos armazenados, contaminação em pequena ou grande extensão de produtos comerciais estocados; e em médico-legal, refere-se aos casos de morte violenta, como crimes contra a pessoa, acidentes em massa, genocídio e outros fatores. A principal contribuição da entomologia forense nesses casos é a estimativa do intervalo pós-mortem. Na entomologia, entre várias espécies de insetos que são envolvidas com a decomposição do corpo, podemos mencionar as que possivelmente já habitavam o corpo antes do falecimento, que são as pulgas e os piolhos. As espécies necrófagas, em que as moscas têm maior ênfase. As espécies que predam os outros indivíduos que estão se alimentando da matéria orgânica, que são os besouros. As vespas são onívoras, que se alimentam tanto de matéria orgânica quanto dos insetos que estão no local. As espécies que somente estão de passagem e aproveitam a umidade e o calor do local, porém não têm contribuição na decomposição do cadáver. As principais famílias de dípteras, ou moscas, são Mucidia, Califiridia e Sarcophagidia. As moscas são as primeiras a chegarem nos corpos, tendo preferência por tecidos mais frescos. As principais famílias de coleópteros são Siphidia e Scarabidia. São as principais evidências entomológicas para a determinação do índice pós-mortem, principalmente quando são encontrados em esqueletos já secos, na fase seca da decomposição. Outras ordens que podem compor a fauna cadavérica em menor quantidade são os lepidópteros, borboletas e mariposas, hemípteros, vespas, abelhas e formigas, batória, baratas e cupins, e dermatórios, tesourinhas. Na chegada dos animais ao corpo, variam do seu estado de decomposição. Dípteras têm preferência pelo estado fresco ou inchado, que contém maior número de células ainda viáveis para a alimentação. Logo depois, na decomposição ativa e de petrifação,
chegam os coleópteros. Já na esqueletização, pode-se aparecer hemípteras e vários outros. Como sua aplicabilidade, a entomofauna pode dar importantes informações sobre a identidade do morto, podendo-se obter sangue e tecidos do cadáver no interior dos insetos, possibilitando a análise do DNA. A causa da morte, devido à velocidade da decomposição influenciada pelo local da morte, pode-se descobrir assim a causa da morte. Também se o corpo foi movido. A partir da coleta e identificação de insetos e larvas, é possível saber se o cadáver foi movido da cena do crime devido à grande diversidade de insetos necrófagos. O uso de drogas ou toxinas. A presença de agentes químicos nos cadáveres podem ser identificados, já que cada químico altera o desenvolvimento dos insetos que se alimentam do corpo. O local e as condições ambientais em que o corpo é encontrado afetam seu estado de decomposição. Ao ar livre, o processo de decomposição pode durar de 2 a 6 semanas. No deserto ou em geleiras, o tempo de decomposição é indefinido, pois os fatores ambientais externos impedem o metabolismo e a aproximação de insetos decompositores.